Boa noite a todos. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 17 anos e eu faço parte do projeto Resgate, que tem como finalidade incentivar a educação e desenvolvimento pessoal dos jovens. Dentro do projeto Resgate, nós temos o Think Tank, que é o projeto que a gente faz parte, e nele a gente desenvolveu o Explorando Profissões, que tem como viés de levar um pouco mais de informações aos jovens do ensino médio para auxiliar eles na escolha profissional. E é por isso que hoje a gente está aqui com duas técnicas em enfermagem e eu queria que elas se apresentassem um pouco. Eu vou começar, então. É, O meu nome é Angelita, eu tenho 33 anos. Eu sou técnica de enfermagem faz 4 anos e estudo enfermagem. Estou no terceiro ano de enfermagem agora. Posso Sim, falar? claro, por favor, Franciele. Eu sou Franciele, eu tenho 23 anos, eu já fui aluna do Projeto Resgate também. Eu sou agora formada em técnico, acho que deve fazer uns de 4 para 5 anos também. Daí, assim que eu saí porque eu tinha bolsa para Tupi lá, eu era bolsista da Tupi. Assim que eu Hum. saí de lá, eu iniciei o técnico no IFSC. Me formei e já comecei a trabalhar no hospital infantil, onde eu fiquei trabalhando por 2 anos. E daí saí do infantil para ir para a Argentina fazer medicina. Olha, que Ai, sonho. que Você atualmente legal! estuda na Argentina? Esse ano, na verdade, eu não consegui iniciar realmente, só que eu já fui para lá, já fiz toda a documentação e ano que vem, daí é só ir para lá para começar mesmo. Olha, meus parabéns. Que Obrigada. legal. Ai, muito legal. Então, agora a gente tem algumas perguntas para vocês, e daí se alguém tiver alguma pergunta a mais, a gente vai deixar para o final. Daí é só levantar a mão ou mandar no chat que a gente faz. Tudo bem? Então, posso começar por você, Franciele? Tudo bem? Então, o que te motivou a escolher esse curso e se você tinha algumas outras opções além da enfermagem? Eu tinha, na verdade, o que eu sempre quis foi medicina, só que a gente sabe que aqui no Brasil não é tão fácil assim. Então, a minha mãe disse: ai, tenta o técnico para ver se é isso que tu realmente quer, que senão a gente dá um jeito, financia, faz alguma coisa para tu fazer a medicina. Mas aí eu fiz o técnico, realmente entrei no hospital, me encantei, porque eu trabalhava na UTI NEL, então só com bebê, assim, a paixão da minha vida, essas crianças. E, e daí eu comecei também, eu fiz 2 anos de graduação de enfermagem, e daí um dia eu vi essa questão de fazer medicina fora, mas fiquei para mim porque eu não tinha, tipo assim, eu não queria botar isso nas costas dos meus pais de novo, para voltar a depender deles. Então, eu esperei um pouco até que um dia eu fui conversar com a minha mãe e eles na hora, não, a gente vai dar um jeito, vai dar e estamos aí. Agora, ano que vem, tudo certo para começar. Que E eu, na verdade, eu comecei, tipo assim, aquela vontade surgiu porque quando eu era mais nova, assim, a gente passou por bastante problema de saúde, passamos bastante tempo, nem comigo, mas com os meus pais, tudo tempo dentro de hospital, e foi ali que eu fui me encantando pelo hospital mesmo. Uhum, que legal. E aí, Angelita, como foi a escolha da enfermagem, se você tinha alguma outra opção? Na verdade, a enfermagem para mim agora é novo, né? Faz 4 anos que eu tô nessa área, porque antes eu fui muito para a área administrativa, eu fui vendedora de loja, né? A nossa colega, ela é bem novinha, né? Ela tem 23, ela tem 10 anos a menos que eu. Então, assim, esses 10 anos, eu queria ter essa mentalidade, eu queria ter tido essa mentalidade que ela tem hoje com meus 23 anos, porque hoje eu sei o que eu quero fazer. Então, eu queria ter tido essa oportunidade de ter pensado diferente quando eu tinha a idade dela, porque fez muita diferença na minha vida, né? Então, já se passaram 10 anos e agora eu tô meio que correndo atrás da carruagem, assim, porque já se passaram 10 anos, né? Eu comecei como auxiliar administrativo, fiz empreendedorismo, parei, fiz engenharia ambiental, parei.
Fiz curso de estética, parei, e aí um dia uma colega me convidou para fazer o curso do bombeiro voluntários aqui em Joinville. E aí eu lembro que eu trabalhava na Embraco e eu falei pro meu marido assim, eu falei, eu quero fazer o curso do bombeiro voluntário. Ele, mas meu Deus, trabalhar com bombeiro. Daí eu falei, meu, imagina aquelas ocorrências pegando fogo. Meu, que legal. Eu sempre tive um espírito aventureiro, assim. E aí, quando eu fui pro bombeiro, eu tive a oportunidade de correr na ambulância, fazendo estágio na ambulância, porque cada bombeiro tem que fazer, né, uma carga horária na ambulância, e foi onde eu me apaixonei. Então, em 2013, assim, o meu coração aflorou para a parte da enfermagem. Eu falei pro Rodrigo, eu quero largar tudo e quero fazer técnico de enfermagem. Me arrependo de, naquela época, não ter tido feito graduação. E aí, ainda bem que eu tive o apoio do meu marido. Ele falou, não, pode parar tudo e faz o que tu quer. Então, eu larguei tudo e fui fazer. Aí eu fiz o curso de bombeiro, daí eu fiz o curso de socorrista, aí eu fiz o curso técnico de enfermagem. E agora eu tô fazendo a graduação em enfermagem, assim, é uma área que eu amo, eu não troco por nada, e se eu tivesse a oportunidade e questões financeiras, eu também faria medicina, que é o meu sonho, mas por enquanto eu tô dando um passo de cada vez, e a minha parte agora eu estou concluindo meu curso de graduação de enfermagem. Não Tenho pensei certeza, na época em fazer em outro curso, porque quando eu corri na ambulância, assim, abriu a minha mente e eu pensei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? É isso que eu devia ter feito há muito tempo atrás. O coração tenho bate cer- mais forte. Aham. tenho certeza que teremos futuras médicas aqui com coração, com amor, que dá para ver a paixão que vocês têm no falar, é cativante, viu? Parabéns, viu? Obrigada. Rodrigo, é com você, meu amigo. Obrigado, Eduardo. Eu também tenho uma dúvida aqui. Como que foi essa rotina, né, de estudo e trabalho para vocês, assim? Como que foi? Foi difícil? Foi fácil? Como que vocês conseguiram conciliar isso? Se alguém puder começar, eu agradeço. O estudo e trabalho, eu comecei pelo o tempo que eu fazia o técnico, eu trabalhava no Dona Helena como recepcionista. Então, eu fazia o técnico de manhã, saía do técnico correndo, ia para o Dona Helena, trabalhava à tarde, e daí à noite é o que eu tinha tempo para fazer alguma coisa, e final de semana ainda fazia um plantão de 12. E A depois escala que 6 por 12 eu é difícil. depois que eu saí do Dona Helena e, tipo, terminei o técnico, fui para infantil, daí no infantil eu trabalhava à noite, trabalhava 12 horas à noite, saía do infantil e ia para a faculdade, porque eu cheguei a fazer 2 anos de graduação também de enfermagem. E ali foi mais difícil ainda, porque era muito complicado conseguir manter acordada depois de um plantão cansativo, porque o UTI, geralmente tu não consegue parar na UTI, porque é correndo de um lado para o outro a noite inteira. E daí, quando tu para na sala de aula, daí aquele sono bate, mas nesses 2 anos, assim, aguentei firme até parar para daí ir para a Argentina, daí para começar a resolver as coisas de lá daí. Nossa, é corrido. É corrido, não é fácil. É. Para mim foi bem parecido com o dela, assim, também. Quando eu fiz o técnico, né, eu não tinha filho, então era uma outra época da minha vida que eu pude me dedicar só para fazer o técnico, então eu participava só do bombeiro como voluntária, como socorrista, e daí eu tinha mais tempo livre para estudar. E daí quando eu me formei em técnica em 2015, em 2016, acho que foi 2015, eu comecei a trabalhar no Dona Helena, e daí o bicho pegou, porque eu trabalhava também 12 horas, e não é fácil, eu trabalhava na UTI adulto, e quem trabalha na UTI adulto sabe que é só o tempinho para fazer xixi e volta, e tudo pode mudar, e vira um turbilhão, assim, e você sai acabada. Você sente dor na panturrilha e no pé, assim, como se tivesse apunhado. E aí, agora eu tô tendo uma nova fase, porque eu tô fazendo a graduação, e daí, então, eu trabalho como técnica. Hoje eu sou técnica de enfermagem na UTI do regional, e faço a graduação e sou mãe no tempo livre. Então não é fácil. E a minha bebê tem 1 ano e 10 meses, né? Então ela é um furacão, então é bem complicado, assim, trabalhar, estudar e dar conta, porque tem trabalho, e tem plantão, e tem hora extra, e agora com esse tempo de Covid tá uma correria, porque não tem tempo, o tempinho que a gente tem livre tá faltando muito funcionário, eles pedem muita hora extra, assim, é bem complicado.
Realmente é uma realidade que muitas pessoas, na verdade, passam, né? A gente enxerga o enfermeiro como sendo uma pessoa abençoada, né? Que vem para ajudar quem mais precisa, e muitas vezes a gente não enxerga essas dificuldades que vocês acabaram de relatar, viu? Exatamente. Eu acho que principalmente agora, sabe, nessa época, assim, de pandemia, que está sendo muito exigido dos profissionais da área da saúde, não só de técnico de enfermagem, de enfermeiro, eu digo um hospital como um todo, porque o hospital é uma sequência, sabe? Então, assim, a UTI, eu não posso dizer de outro setor, né? Eu vou dizer da nossa UTI adulto ali. Hoje lá no nosso hospital, a gente está com 4 UTIs, imagina. Então, se todo mundo não fizer, ou se um deixar de fazer, o hospital inteiro para, porque se eu não recebo medicação, eu não medico, o paciente piora, o médico não consegue prescrever porque a farmácia não libera, então é um efeito em cadeia. Então assim, está sendo muito cobrado nesse tempo de pandemia, porque muitos estão ficando doentes, né? Por exemplo, eu peguei Covid essa semana passada e ontem foi meu último dia de afastamento. Então amanhã é o meu primeiro dia de trabalho pós meu atestado. Então eu vejo assim que nesse dia que eu faltei, os meus colegas tiveram que se desdobrar, porque não tem funcionário suficiente, sabe, para trabalhar. Então, as férias foram canceladas do pessoal que já estava já desde março sem férias, então, assim, é bem cansativo, sabe? Eu digo, assim, que por trás do pessoal, porque todo mundo fala, assim, porque são os heróis da enfermagem. Não, a gente está trabalhando lá como um bombeiro também se dedica muito, um socorrista, a mulher da faxina também, ela mantém tudo limpo, o pessoal é um conjunto. Só que a gente também tem vida, sabe? A gente também fica bem cansado, assim, é bem estressante você trabalhar com vida e morte todo tempo, assim, é bem cansativo. Ter que aprender a lidar com isso realmente é um desafio, viu? Uhum. É uma carga emocional muito grande, né? É verdade. Realmente. Então, eu queria entrar mais um pouco em relação ao curso técnico de vocês. Queria saber quais foram as dificuldades, os problemas que vocês enfrentaram enquanto estavam fazendo. Então, queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, como que foi. Eu nem lembro mais direito. Acho que a dificuldade não foi tão grande. Eu acho que foi mais realmente a questão do, tipo, por estar trabalhando e estudando, porque eu também não tenho filhos, então eu acho que complica mais quem já tem família, toda essa questão, porque tem que se dividir em mais partes. Mas em relação ao curso, eu não achei, tipo, claro que tu tem que se dedicar bastante e tem que estar sempre ciente que tu tem a vida de outra pessoa na tua mão, mas o curso, assim, foi bem tranquilo, assim, para mim, pelo menos. Aí parece tão pressionado falar que a vida de outra pessoa tá nas suas mãos. Como é que vocês conseguem lidar com isso? É porque é o dia a dia. Eu tenho um dizer assim, ó, que se você quer escolher a parte da saúde para trabalhar, é uma parte que você tem que se doar muito, porque às vezes a gente trabalha lá dentro do hospital e a gente tem que ter um olhar diferenciado, digamos assim. Eu não sei dizer qual é a palavra correta. É, porque você não pode estar só ali roboticamente trabalhando, sabe? Lá dentro do hospital existe um começo, um meio e um fim. Então, tu vai chegar, você vai ter o seu plantão e você tem que fazer aquele teu trabalho dentro das suas 6 horas, dentro das suas 12 horas. E aí, ali é que entra, assim, aquele teu olhar, sabe? Por exemplo, assim, o paciente está precisando conversar um pouquinho, esse paciente está precisando de um banho, esse paciente está precisando, sei lá, conversar com o familiar pelo telefone, sabe? São pequenos detalhes, sabe? Para quem trabalha, assim, na área da saúde, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, até um médico. Então, tem que ter um olhar, assim, mais para o paciente, porque tudo que você faz de bem ou de mal vai, como que é a palavra? Vai recair sobre o paciente. Então, assim, se você vai mal-humorado, meu plantão vai ser uma bosta,
sabe? Ai, desculpa a palavra, vai ser uma porcaria. Não tem problema, ele é ruim mesmo. E tipo assim, se tá mal-humorado, ai, hoje eu tô assim, não tô com saco de trabalhar. Meu, teu plantão, assim, parece que desanda o plantão de todo mundo. E se você vai bem-humorado, assim, só que daí nesse aspecto eu digo assim, que o paciente paga, porque ele não escolheu estar ali. Então, assim, eu não fui no spa cortar o cabelo, eu não escolhi ir lá no supermercado dar uma volta, ele não escolheu estar lá, entendeu? Ele tá lá porque a saúde dele tá em risco. Então, realmente, a saúde do paciente está nas suas mãos, porque se você faz meia boca, o paciente paga lá na frente. Meu, tem que ter muita cabeça e muita consciência para fazer, né? Uhum. Muita gente até me pergunta, porque como eu sempre trabalhei ou com bebê, ou eu fiz alguns plantões na UTI pediátrica também. E daí, ai, mas tu não tem pena de fazer isso com as crianças e não sei o quê. Mas, tipo assim, para mim, para o meu consciente, eu tenho pena, só que eu sei que eu tô fazendo é melhor para eles do que deixar sem fazer. Às vezes é um procedimento que eles precisam, infelizmente é doloroso, mas é uma coisa que precisa ser feito. E se tu, às vezes, vai fazer com muita pena, às vezes parece que dói mais. Tu tem que fazer e tipo, ir fundo e terminar logo para parar de doer. Aí não, a UTI Neo mesmo é um mundo à parte, assim, né? Nossa, eu tiro o chapéu para quem trabalha na UTI neonatal, porque eu já tentei trabalhar na UTI neonatal lá no Dona Helena, quando eu trabalhava lá, não deu certo. Ai, E ali no infantil é muito como tipo, vem do estado inteiro, é referência a UTI, né, do infantil, então não é só prematuro. A gente recebe muito cardiopata, muitas outras patologias, assim, que eu nunca imaginei ver na minha vida, assim, a gente recebia lá na ANEL. E todas essas situações não interferem, tipo, não prejudicam muito o emocional de vocês, ou vocês realmente têm a cabeça de separar as coisas? olha, no começo eu acho que é difícil separar, quando tu é mais nova, assim, na profissão. Nossa, eu lembro, assim, de eu chegar em casa, assim, e eu chegar chorando, ou eu chegar, assim, e falar, nossa, hoje aconteceu a minha primeira parada, e eu participei disso, e o paciente morreu 4 vezes, e a gente reanimou. Ah, aí hoje, assim, eu vejo, assim, que, sabe, né, se você não conseguir separar, assim, vai ficando mais difícil, porque tu se envolve, né, porque o paciente é uma vida, é um ser humano que tá ali do teu lado, né. Então, tu tem que aprender a separar. No final, agora, assim, mais com esse tempo, assim, que tá morrendo bastante paciente, assim, a gente tem bastante perda na UTI adulto. É meio que assim, eu meio que desligo o botão quando eu saio, sabe? Eu fico chateada com algumas coisas que talvez poderiam ter sido melhores para o paciente, que não deu por falta, talvez, de, sei lá, de um medicamento melhor, talvez de um médico melhor, talvez de um técnico de enfermagem melhor, que tivesse visto melhor o paciente, assim, mas agora eu tento separar mais, porque se você não separa, é difícil, assim, é difícil. As primeiras, tipo, mortes que eu vi e eram meus pacientes dentro da UTI, assim, foi bem chegar em casa, chorar e tudo, mas depois tu põe no teu inconsciente que a felicidade de tu ver um paciente indo de alta é muito maior do que a tristeza. Tu tem que botar isso, senão tu não consegue. Realmente, se tu botar a tristeza na frente da alegria, tu não vai conseguir trabalhar. Uhum. Eu acho que um ponto muito relevante do que vocês falaram, pelo menos na minha opinião, é o amor que você precisa entregar no teu dia a dia para aquela pessoa que é um estranho e que necessita muitas vezes do teu carinho, da tua atenção, né? Sim. Não só do atendimento emergencial, o atendimento clínico em si, né? Mas enxergar aquela pessoa como um ser humano que precisa de você. Olha, realmente é uma profissão que exige Exatamente. muito amor, viu? Sim, e eu digo também assim para os meus colegas de profissões lá dentro do hospital que já estão 12, 14 anos lá na UTI, então eu já vejo assim que eles estão meio enrijecidos assim, sabe? E então eles no começo porque faz pouco tempo que eu entrei no regional, e eles riam de mim quando eu entrei no quarto e falei: "Bom dia, seu José, vamos tomar um banho, hoje eu vim dar um banho no senhor. Tá uma chuva lá fora que o senhor não tem noção". Deles: "Ai, Julita, mas esse paciente já tá em cuidado paliativo já. Ele nem tá escutando o que tu tá falando". Eu falei: "Ai, lá no fundo ele tá", sabe? Porque
Eu já passei por várias situações, assim, que o paciente depois voltou do coma induzido e ele lembrou de mim, foi lá na UTI falar comigo, sabe? Isso foi muito gratificante. Então, o meu paciente, ele estando acordado ou não, eu entro, me apresento, eu falo, vamos tomar um banho? Ah, eu não quero tomar banho hoje, filho. Ah, não, vamos só lavar um pouquinho o corpo, então, porque eles precisam ter contato também, sabe? Imagina você internado lá no hospital um tempão, olhando para a parede, 40 dias, 60 dias, porque pacientes da UTI, quando eles estão muito graves, assim, eles ficam muito tempo entubados, eles ficam sem força muscular, eles voltam a comer de novo do ponto do zero, eles não sabem falar, eles não sabem andar, então a pessoa é um bebê gigante lá dentro da UTI. Então, até a pessoa realmente sair da UTI, ter feito toda a reabilitação, ele fica uns 60 dias lá dentro. E a gente acaba se apegando com o paciente, sabe? E eu acho que a gente tem que ter uma humanização para trabalhar com eles. Senão, troca de profissão, senão tá no lugar errado. Verdade. É tanto que lá na ANEL a gente tinha costume de chamar de filho as crianças. Ei, vai lá, pega o leite pro meu filho. Isso que eles começaram a fazer, tipo, mais rodízio entre os pacientes para a gente não se apegar tanto. Porque com o bebê ali é bem... E que nem tu falou ali na questão de... Os bebês não falam, mas eu também já vi paciente que estava em cuidados paliativos sair de dentro da UTI sem sequela nenhuma. Então, tipo, tu não tem como saber, realmente dar essa qualidade no teu atendimento ali para todos os pacientes, independente de como é que ele tá. Sim, faz toda a diferença, assim. Se eu puder dar um exemplo, eu posso dar um exemplo? Por favor, Pode, fica fica à à vontade. vontade. Um dia eu estava de plantão no Dona Helena, né? Era um plantão de final de semana, eu trabalhava de dia naquela época. E a gente recebeu uma paciente que teve uma paralisação do corpo inteiro, se chama síndrome de Guillain-Barré. Mas até então ela não tinha sido diagnosticada com essa síndrome. Ela é super rápida, assim, ela comete todos os músculos do corpo. E a pessoa, se ela não for atendida, assim, em questões de horas, né, 24 horas, ela faz paralisia pulmonar e ela acaba morrendo porque ela para de respirar, né? O diafragma não funciona. E aí, quando ela chegou lá no Dona Helena, ela não mexia nem o olho mais. Ela estava assim, parada, estática, assim. E aí, ninguém sabia o que ela tinha. E aí, o médico entubou ela, tudo, ela entrou em coma induzido. E daí, no outro dia, eu estava de plantão de novo, e daí foi chamado o neuro. E o neuro ia fazer uma avaliação para ver se ela não tinha nenhum dano cerebral, para ver se ela não ia entrar em morte cerebral, de ME, né, de morte cefálica. E aí ela não tinha, passava, fazia os testes, ela não tinha de reação de estímulo de tosse, ela não tinha nada. E daí começa todo, né, um processo para saber se o paciente não entrou em morte cefálica. Foi para tomografia, já tinha dado um desvio de linha média, bababá, não sei o que. Daí, a guria vai entrar em protocolo. E aí eu lembro que eu entrei no quarto e ela tava, daí eu entrei no quarto e falei assim, é Juliana o nome dela. Ela tava olhando assim, não sei se vocês estão conseguindo me ver, ela tava olhando assim pro teto. Daí eu entrei, como eu entro todo dia no quarto, né, e falei assim, bom dia, Juliana, vamos tomar um banho? E daí quando eu falei o nome dela, ela olhou para mim, e daí, conforme eu fui andando no quarto, assim, com a bacia cheia de água, ela foi me seguindo. Aí eu juro pra vocês, eu me arrepiei todinha. Eu até me arrepio até hoje. E daí eu falei assim, meu Deus, tu tá me ouvindo? Daí ela olhou bem no meu olho. E daí eu falei assim, Juliana, se tu tá me entendendo, pisca uma vez. E ela piscou. Eu saí correndo dentro do quarto. Falei, meu Deus, doutor, a Juliana, tá me entendendo? Dele capaz, guria, ela vai entrar em morte cerebral, não sei o que, ela tá em protocolo. Não, eu juro por Deus, ela olhou no meu olho. Ai, tá bom, de tanto que eu insisti, ele foi lá no quarto e realmente ela fez contato visual. E essa paciente depois conseguiu se recuperar, sabe? Ela ficou meses na UTI, meses, e daí ela conseguiu se recuperar, ela saiu de cadeira de roda lá da UTI, voltou, abraçou a gente um monte, agradeceu. Eu acho que é nessa parte que a humanização entra, sabe? Porque talvez se eu fosse robotizada trabalhando, talvez ela teria um diagnóstico diferente do que ela tem hoje, sabe? Então, assim, eu cuido bastante nessa parte, sabe? Ah, é um trabalho muito lindo. Obrigada. É emocionante, viu, ver vocês falarem e enxergar o ser humano, sabe? É muito bonito isso, meus parabéns, viu? Obrigada. Vocês falam com muito amor da profissão, né? Obrigada, eu amo mesmo o que eu faço. É uma coisa bem... Realmente, se tu não gosta, não adianta. Tu não pode trabalhar com pessoas. Ainda mais doentes, né? Que nem a Angelita, teu nome? Angelita. Que tu tinha dito que... Ai, agora me sumiu o que eu ia falar.
Ai, continua agora. Depois eu lembro, eu falo. Não tem problema, Eduardo, pode seguir. viu, Angelita? A gente Oi. tem a curiosidade de saber qual é a diferença entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Como funciona isso? O que muda? Assim, ó, lá dentro da UTI, vou dar como exemplo a UTI, tá? Porque até hoje eu só trabalhei na UTI adulto. A UTI, onde eu trabalho hoje, são 20 técnicos de enfermagem separados em duas partes. Então, um enfermeiro cuida de 10 técnicos de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem, ele fica com 2 pacientes na UTI adulto. Então, ele vai ficar responsável pela medicação, pelo banho, pelo bem-estar do paciente, é, que mais? Troca de decúbito, né, que é a mudança de posição, troca das medicações nas bombas, e aí, e tudo mais. Aí, se tiver uma intercorrência, o técnico ajuda nas paradas, vamos fazer dreno de tórax, né, todos os procedimentos invasivos que fazem lá dentro da UTI. O enfermeiro, ele é responsável por esses técnicos e responsável por fazer procedimentos que o técnico não pode fazer. Ele vai auxiliar o médico a fazer uma traqueostomia, um dreno de tórax, ele vai fazer uma passagem de sonda vesical de demora para o paciente fazer xixi, que são procedimentos que o técnico não tem autoridade, digamos assim, de fazer, que são, né, são competências do enfermeiro. E ele gerencia esses técnicos de enfermagem, então ele vai fazer na evolução dele tudo que o técnico passar. Olha, Angelita, você ficou com o seu paciente lá, olha, eu acho que o meu paciente não está bem, ele está fazendo muito esforço respiratório, eu acho que ele, né, está com uma dificuldade de engolir, alguma coisa assim. Eu vou lá, daí o enfermeiro vai lá, dá uma avaliada no paciente, não, realmente, vamos chamar o médico, porque esse paciente está rebaixando, daí vem, chama o médico, porque o enfermeiro responde pro médico, e o técnico de enfermagem responde pro enfermeiro. É uma hierarquia lá dentro da UTI, sabe? Entendi. Tem mais pessoas, né? Tem o fisioterapeuta, é uma equipe multiprofissional que tem lá dentro. Mas Uhum. aí o técnico responde para o enfermeiro e o enfermeiro responde para o técnico, de cada um dentro das suas competências. Entendi. Na verdade, como você começou como técnica e agora está fazendo enfermagem, muito do que você hoje está aprendendo, está fazendo, você já convivia antes, né? Sim, uhum. Entendi. E eu também tenho uma outra dúvida aqui. Tem muita diferença entre um cursinho e a faculdade em si? Se tu puder comentar, Franciele, como que foi tua experiência depois da Angelita, por favor? Do cursinho, como assim? Do É, técnico para a faculdade? de um técnico para a faculdade, assim, em questão de matéria, né, os professores, a infraestrutura, questão de estágio, como que é essa diferença? Como que tu sentiu isso, né? Eu senti mais a diferença, porque o técnico é muito, tipo, mão na massa, muito nos procedimentos, a maioria dos procedimentos quem faz é o técnico, e o enfermeiro já fica mais com a parte teórica, os procedimentos mais avançados, vamos dizer assim. E em questão dos estágios, assim, na minha faculdade, eu não sei se eu fazia no IELUSC. E em relação ao IFSC, eu acho que, tipo, o próprio laboratório deixa muito a desejar, porque o laboratório do IFSC era muito bom só para ser para técnico, sabe? Agora parece que abriram faculdade lá e tem no IELUS que deixa bastante a desejar, assim, o laboratório e até, porque eu peguei só 2 anos ali da faculdade, né? Então eu só posso falar até ali. E nesses 2 anos a gente pegou procedimentos bem simples que eu já fazia como técnica, mas eu acredito que depois, tipo, mais para frente, é que eles vão realmente fazer os procedimentos que é só da parte de enfermeiro mesmo. E para você, Angelita? Eu acho que é a mesma sequência da dela, assim, porque você tem um conhecimento metade, digamos assim. Por exemplo,
Ai, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Hoje eu já tenho um olhar assim mais como a enfermeira trabalha, porque eu me coloco muito no lugar dela. Então, assim, se eu vou fazer um atendimento lá no paciente, eu sei tudo que ela vai perguntar para mim e quais são os cuidados com o paciente, porque isso eu já estou revendo na graduação. Mas o técnico, ele dá uma boa noção. Só que como a Franciele falou, assim, o técnico, ele é pau para toda obra, porque o técnico, ele vai fazer o grosso. E, né, eu gosto muito de ser técnica de enfermagem. Eu procurei fazer a graduação porque eu quero mais, sabe? Eu não quero ficar naquele grosso, eu quero aprender mais a fundo do paciente. Então, assim, de diferença do técnico para a graduação, o técnico é mais básico, né? Ele vai te dar só uma visão superficial de um todo. E a enfermagem, agora lá no laboratório da faculdade que eu faço na Anhanguera, eles têm um ótimo laboratório. E assim, eu consigo ver hoje que eu tenho essa oportunidade de ver hoje lá dentro do laboratório, por isso que a enfermeira faz isso, por isso que é feito esse procedimento, por isso que ela me questiona isso. Então, assim, eu consigo conciliar, porque eu tô tendo os dois lados, né? Um lado que eu tô estudando a graduação e eu convivo com as enfermeiras, e o outro que eu sou a técnica de enfermagem, o que não muitos dos meus colegas conseguem ter, porque na minha sala, muitos não fizeram técnico de enfermagem, saíram do ensino médio e foram direto fazer enfermagem, mas também muitos são técnicos de enfermagem. Então, assim, a gente tem uma sala 50-50, com experiência de técnico e sem experiência. E isso dá bastante embasamento para você trabalhar e bastante segurança naquilo que você faz. Eu até, as enfermeiras que eu trabalhava, elas até, tipo, às vezes no sistema iam mostrando como é que fazia, tudo, porque elas já sabiam que eu estava estudando, então elas já ajudavam nessa parte. Mas é que nem você falou, é que a questão de tu já ter o técnico e fazer a enfermagem é muito, tipo, muito não, mas já é mais fácil do que quem realmente não tem conhecimento nenhum, porque que nem às vezes tu tá trabalhando, daí às vezes tu tá estudando sobre algum assunto, alguma patologia que o teu paciente tem, daí tu já vai interligando as coisas, é até mais fácil para conseguir entender as coisas. Sim. Gabi, Uma pergunta, então. Calma aí, rapidinho. Pode perguntar. Desculpa. pode Então falar, Maria, vocês por favor. recomendariam, tipo, ir direto para enfermagem ou fazer um técnico antes e daí depois, para, tipo, ter um pouco mais de experiência e daí depois ir para a faculdade? Essa pergunta todo mundo me faz. Boa pergunta, Maria. Eu também fiquei com essa curiosidade, viu? Olha, a Franciele, assim, ela também pode ajudar, assim, né? Ela ainda. E olha que vocês têm dois exemplos. Uma que já aproveitou e fez o técnico logo de começo, e uma que, né, apanhou um pouco e fez mais tarde. Eu vou dar um exemplo da minha irmã, por exemplo. A minha irmã, ela tem 18 anos, ela começou no passado técnico de enfermagem, ela vai terminar agora o ensino médio junto com a enfermagem, porque ela estava em dúvida se ela queria. Ela trabalha hoje como atendente de farmácia no Dona Helena, e aí ela, né, de tanto que eu acho que eu influenciei um pouco a escolha dela, ela fez o técnico, daí eu falei, Duda, se tu não sabe realmente o que, né, ela tinha 16 anos na época, eu falei, faz o técnico, você vai terminar o ensino médio já tendo uma profissão, e você pode custear o teu curso de enfermeira, né, a tua graduação como técnico de enfermagem. Porque ela é novinha, ela tem 18 anos agora, né? Então, se a pessoa realmente não sabe o que ela quer fazer, se ela acha que ela tem dúvida, gente, 5 anos é bastante tempo, assim, para você estar numa profissão errada. Então, faz o técnico. Mas se você já fala assim, eu sou assim, adrenalina mil, eu gosto de ver sangue, assim, não, aí eu concordo, assim, não, a pessoa é garantida, ela sabe que aquilo que ela quer fazer, olha, parabéns, porque, olha, eu tiro o chapéu para quem sabe com 18 anos o que quer fazer da vida, assim, não, eu quero fazer medicina, meu, que legal. Se um dia minha filha vier com 18 anos e falar, mãe, eu quero fazer tal coisa, olha, eu vou até Marte tentar ajudar ela a fazer, porque, olha, eu tiro o chapéu. Não é fácil a gente escolher a profissão da gente, não é fácil dar assim uma coisa ruim, você não sabe. Eu já tenho 20 anos e eu não sei o que eu quero fazer. Eu me cobrei muito, porque eu falava, gente, será que eu tô na profissão certa? E com 26 anos eu me achei, então, assim. Faz o técnico se você é mais nova. Então, se você já está lá para os 20 e pouco, 25, por aí, eu indico, né, antes, até os 23, já faz graduação, porque 5 anos até você estar formada, 23, 5 anos, 28, vai entrar no mercado de trabalho com 30 anos.
Ai, não sei. Eu já tô com 33, eu vou entrar no mercado de trabalho como enfermeira com 35, imagina. Mas uma super enfermeira com uma baita uma bagagem, viu? A sorte É porque eu fui verdade. técnica de enfermagem, né? Então, a minha mãe tá fazendo a graduação também. Ela começou junto comigo quando eu fui fazer, ela, tipo, meio que entrou na onda, ela disse, não, agora eu vou fazer uma graduação, e começou a estudar e agora tá entrando no 4º ano. E só que para ela é que nem você falou, ela já tinha a certeza do que ela queria, porque ela sempre quis isso desde novinha, só que daí começou, tipo, teve filho e foi botando outras prioridades na frente. E daí, como agora a minha irmã menor já está com quase 10 anos, e daí ela disse, não, agora eu vou, tipo, me botar na frente, começou a estudar, agora está quase terminando, mas eu acho que realmente para quem não tem certeza, eu acho legal fazer o técnico primeiro, tanto que se eu fosse de novo começar, eu acho que eu faria de novo o técnico e depois iria para enfermagem, medicina, porque nesses 2 anos o que eu tive de aprendizado foi, tipo, muito mais do que, tipo, dentro do hospital foi muito mais que qualquer curso, então, tu já estando na área, enquanto tu tá estudando, eu acho que é bem, tipo, para mim foi bem importante, assim. É uma coisa legal que eu achei bacana vocês comentarem, o fato de você depois vir fazer uma graduação sendo uma técnica de enfermagem, te permite você ter uma condição financeira um pouco mais tranquila, né? Até, eu sei que é uma coisa um pouco indelicada, mas vocês poderiam comentar um pouquinho para quem não conhece o mercado de trabalho, como é a remuneração do técnico, como é a remuneração do enfermeiro, porque eu, por exemplo, não conheço esse mercado, sabe? Olha, eu vou te dizer assim, ó. Hoje eu sou funcionária do Estado, então é diferente de eu ser de um hospital público para um hospital privado. Então, eu trabalhei no Dona Helena e trabalhei na Unimed um tempo. Eu te digo assim, dos hospitais, né, particulares aqui em Joinville, existe assim uns que pagam melhor, uns que pagam menos, né, digamos assim. Mas é um salário digno, digamos assim, não é um salário pouco. Então, assim, tem benefício, eles têm restaurante dentro do hospital, você recebe vale transporte, vale alimentação. Eu diria assim que o hospital privado, a Unimed, é um dos hospitais que mais paga aqui em Joinville porque eles investem bastante nos funcionários, sabe? É um hospital muito cobrado, muito cobrado. E assim, ela é um dos que mais paga. O Dona Helena, eu amo, eu não posso falar porque eu amava trabalhar lá, amava de paixão, assim, sabe? Quando eu saí de coração partido, assim, sabe? Eu acho que eu cheguei até a entrar em depressão quando eu saí de lá. E agora eu tô vendo outra realidade que é trabalhar no SUS. Então, assim, eu saí de um hospital particular e fui pro SUS e eu achei, assim, que eu ia sofrer, porque imagina, gente, o SUS não tem nada, gente, o SUS é muito rico. Meu, se vocês soubessem, a UTI do regional é muito rica. Eu fiquei de cara com a quantidade de produtos e material de primeira linha que eles têm, tanto quanto um hospital privado, sabe? Um hospital particular. E assim, o salário do Estado é um pouco diferente, é um pouquinho mais do que a prefeitura paga, por exemplo. Mas se for em questões de concurso, a prefeitura paga melhor do que o Estado. Mas daí a prefeitura acho que daí não é registrado, tem que pagar previdência privada, daí os hospitais particulares daí é registrado, tem FGTS, tudo certinho, sabe? Então, assim, vai da oportunidade. Eu vi a oportunidade de concurso, consegui, né, que é muito raro, agora só tem processo seletivo, mas se tiver processo seletivo, façam, porque é muito bom entrar no SUS. Eu achei, assim, que ia ser para mim ia ser assim desgastante trabalhar. Eu adoro trabalhar lá. Meu, foi assim, a oportunidade que eu tive foi entrar lá na UTI do regional. Assim, não sei se eu respondi a pergunta, vale a pena? Eu não sei se você, né, Respondeu, valor é respondeu, assim, respondeu. Ficou olha, claro. se eu te dizer assim que vai ganhar pouco, vai se tu fazer os teus plantãozinhos, mas tu fazer uma hora extrinha aqui, uma hora extra lá, trabalhar 12 Eu horas à ia, noite, tá bom, quando mas era feriado, eu ia feliz da vida trabalhar, porque o feriado era bem. trabalhar feriado é bom, todo mundo quer doar feriado, daí tem uns esquemas de trabalhar feriado, daí você folga e o outro trabalha para você. Olha, eu só sei assim que lá agora no estado, como eu trabalho
eu trabalho 12 horas e folgo 2 dias, né? Então, se eu faço 2 folgas e consigo trocar com meu colega, eu fico uma semana sem trabalhar, porque daí eu consigo pagar para ele e ele me cobre e depois eu fico uma semana de boa, assim, isso é muito bom, porque hoje, assim, é, a profissão, assim, gente, de técnico de enfermagem, assim, é bem puxado, sabe? Eu digo de horário de trabalho. Por exemplo, muita gente não sabe as escalas de trabalho, né? Existe a escala 6 por 12, isso eu tô falando dentro do hospital, tá? Existe clínica, clínica de estética, hemodiálise, tem N lugares para trabalhar como técnico de enfermagem, você tem um leque enorme. Eu tô falando área hospitalar porque é o ambiente que eu trabalho. Trabalhar, gente, 6 por 12, você trabalha de segunda a sexta, 6 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, sexta, sábado, você tá de folga e domingo você faz um plantão de 12. E aí, gente, segunda-feira começa tudo de novo. Então, você deixa o hospital 6 horas, 6h30 da noite. E daí, no outro dia de manhã, se você trabalha de manhã, você tá lá de novo, 12 horas de novo. E daí vai um plantão de 12 no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E no sábado, você tá de plantão de novo, 12 horas. Então, você trabalha 7 dias. Uma escala de 12, 5 dias de 6, uma escala de 12. E daí, no domingo, filha de Deus, você tá de folga. E daí na segunda-feira começa tudo de novo. Olha, é bem puxado, meu. Olha, para quem não está preparada, a escala de hospital mata, hein? Esse de 6 por 12 acho que é a pior escala que tem. Uhum. E daí existe a escala 12 por 36, que você trabalha à noite, né, 12 horas, ou a escala que você trabalha 12 horas de dia e folga no outro dia, folga 36 horas, e existe a escala de 12 por 48, que é essa minha, que eu trabalho 12 horas e folgo 2 dias. Que daí, pelo Estado, a gente trabalha 30 horas, os profissionais da saúde. E pela prefeitura, os profissionais trabalham 44 horas semanais. Puxado, bem puxado. Então, agora entrando um pouco mais sobre o período que a gente vive, que é a pandemia, eu queria saber um pouco mais como que vocês têm lidado com ela, tanto dentro como fora do hospital. Como que mudou a vida de vocês? Eu não estou trabalhando nesse período de pandemia, então isso eu vou deixar para ela. Mas a questão de dentro de casa, o cuidado, tanto que eu estava na Argentina durante essa pandemia. Então, lá estava muito mais rigoroso que aqui no Brasil. Então, lá tu só realmente podia sair para ir na farmácia ou ir no mercado. Senão, se a polícia te parasse na rua e tu não tivesse, porque tu tinha que pedir permissão para fazer qualquer outra coisa. Então, se eles te paravam, tu podia ir preso ou pagar multa. Tipo, estava muito mais rigoroso que aqui no Brasil. Então, lá a gente estava realmente se cuidando, pelo menos na capital, que é Buenos Aires, lá. E questão de, tipo, cuidar mais do que a gente estava trazendo para dentro de casa, que nem ia no mercado, eu estava higienizando, tipo, todas as compras antes de voltar para dentro, e já chegando em casa, tirando o calçado e indo tomar banho, e toda essa questão, assim, que é o que mudou mais, assim, para tomar mais cuidado. Ai. Na verdade, assim, se eu falar pra vocês, eu tô bem cansada. Cansada, assim, não. Cansada, assim, de tipo. Tu fica cansado, tu fica neurótico, na verdade. Porque, por exemplo, assim, ó, eu tô lá atendendo um paciente, a Franciele vai entender. Porque você recebe um paciente e vem entubado lá da emergência. Ah, o paciente tá entubado, tem que sair da emergência, tem que vir pra UTI. Aí tá, daí vai receber o paciente no leito, tudo. Entra como suspeita de Covid lá na nossa UTI. Ah, entrou com dor no peito, suspeita de Covid. Entrou com sintoma gripal, suspeita de Covid. Até sair o resultado dele, gente, que demora em 5, 6 dias para ficar pronto. Ele fica na UTI Covid. Aí tem duas UTIs, uma UTI de suspeita e uma UTI de Covid confirmado. Eu trabalho nas duas, na suspeita e no confirmado. Aí até esse paciente, não é Covid, gente, transfere para UTI geral então, porque é outro bicho que está crescendo nele, digamos assim, né, se ele está em isolamento. É Covid, daí ele vai para outra UTI. Gente, a gente fica neurótico, porque assim, ó, você recebe o paciente, daí vem, você recebe na UTI, você tem que trocar as bombas, tem que botar medicação nova, e o médico pede tudo, pede exame laboratorial. Ai, e daí você tá lá mexendo no paciente, puf, desconecta a ventilação. Desconectou a mangueira lá do ventilador, do tubo no paciente, aquilo
Você tá paramentado, você tá ali, mas tu não sabe que bicho que vem em ti ali, se é Covid, se não é Covid, se é um Clostridium, se é uma tuberculose, porque tu não sabe o que que o paciente tem ali dentro da UTI. Então, assim, tá, daí eu termino, a gente faz o sinal da cruz, se benze ali, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém, seja o que Deus quiser, conecta de novo, vai lá, sai do quarto do paciente, se lava inteiro, passa clorexidina no rosto inteiro, chega a arder o olho, a mão chegou uma dor de bater o dedo do ponto lá, de tanto que eu lavo a mão. E daí você fala assim, ai, será que essa vez eu peguei? Será que essa vez eu não peguei? Então, assim, desde março eu venho assim. Então, essa foi a primeira vez que eu peguei Covid, sabe? E eu peguei assim, não peguei com sintoma respiratório, nada. Eu só não tô sentindo o cheiro e não tô sentindo o gosto, assim. Mas eu fico me perguntando aonde que eu falhei no atendimento lá da UTI, que eu esqueci de lavar a mão, mas como se eu lavo a mão direto? Eu não lavei o rosto direito, cheguei em casa, não tomei banho, mas eu tomo banho todo dia antes de sair do hospital. Aonde que eu me contaminei? E daí tu vai ficando neurótico, sabe? Isso cansa lá dentro, porque assim, ó, se eu tivesse como mostrar a foto do meu rosto para vocês depois de um final de plantão de 12 horas dentro de uma UTI Covid, com a máscara, gente, meu rosto sai cortado todo dia, todo dia. Às vezes o Rodrigo fala, ai, tu tá ficando com a marca aqui, mas é porque aquela máscara eu até tô usando uma fitinha, sabe, para proteger. Isso cansa, porque daí assim, ó, eu tenho até vontade de fazer xixi, por exemplo, mas tirar toda aquela roupa dá tanto trabalho que daí eu fico paramentada e eu nem tomo água no plantão, porque se eu tomar uma garrafinha de água, eu vou ter que fazer xixi 2 vezes. E daí, para não ter o risco de tirar e me contaminar, então eu não tomo água. Então, assim, eu só tiro a roupa para jantar, daí eu faço xixi naquela hora, aquela 10 horas da noite, e eu vou fazer xixi só na hora da minha folga, que é 1 hora de intervalo que a gente tem durante a madrugada, e daí depois eu volto, e daí se eu não fiz xixi, ou se eu dei uma intercorrência, eu tive que vir correndo, a gente se paramenta correndo, blá, 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 e aí entra xixi só depois das 7 horas da manhã. Mas é bem cansativo. É cansativo, assim, porque os nossos colegas estão ficando cansados psicologicamente, assim, porque todo mundo tem família em casa, né? Então, assim, eu tenho medo de contaminar minha bebê, eu tenho medo de contaminar o meu marido, de contaminar os outros familiares, assim. E se eles são diagnosticados, eu fico pensando se não fui eu que passei, sabe? Até hoje eu não passei para ninguém, graças a Deus, porque eu nunca peguei, foi a primeira vez. A gente ficou 12 dias. Hoje foi a primeira vez que eu saí de casa depois de 12 dias, tava quase ficando louca. Mas eu fico me perguntando assim, sabe, se eu falhei em algum momento, assim, como? Mas não tem gente lá dentro, não tem como você acaba contaminando, porque por mais que tu se cuide, sempre vai, entra aqui, entra ali, a tua máscara não tá bem vedada, tu fica cansado. Ai, não sei, é bem estranho, assim. Eu falei pro meu marido, assim, que eu acho que profissional da área da UTI tinha que ter férias a cada 6 meses, porque a gente tá bem cansado, bem cansado. Realmente é uma profissão que eu não tinha essa visão clara da pressão psicológica que vocês estão vivendo e somado à questão do Covid, né? Que traz um adicional que você acabou de descrever de forma muito clara e realmente a gente ficar impressionado como é difícil, como tem que ter um preparo psicológico e eu acho que nesse momento a família faz uma diferença grande, não? Com certeza. E assim, eu só tenho emprego, né? Porque eu não consigo hoje estudar e com a Clara, né, que é a minha bebê, de ter 2 empregos. Mas se eu falar para vocês que 80% dos profissionais da área da saúde hoje trabalham em 2 hospitais. Então, assim, todo mundo da minha equipe, que é a minha equipe de amanhã à noite, eles trabalham lá no regional e outro trabalha na Unimed e na UTI Covid também. Outro trabalha no Dona, outro trabalha no Hospital Infantil. Eles têm 2 vínculos, né? Porque talvez eles, não sei qual que é a condição financeira deles, assim. Imagina eles que trabalham em 2 empregos, assim. E assim, muitas são mães solteiras, né? Outras não só moram com os pais porque tem que pagar as contas, alguma coisa assim. Olha, é puxado, gente, trabalhar em 2 empregos, em 2 hospitais é muito puxado. Olha, eu tiro o chapéu, porque eles saem dali 7 horas e vão correndo, ou eles saem 6h30, porque 7 horas eles têm que estar lá na Unimed, no máximo, assim, é corrido. Nossa, esses profissionais, assim, eles são mais, os caras são fodão mesmo, assim, não sei. Ah, tem que ter pique também, meu Deus. Legal, Então, gente. eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para elas, alguma coisa. Então, eu tenho uma curiosidade, assim, tem algo, Franciele, que marcou você ao longo da tua jornada? Alguma coisa que gravou na tua memória, que você possa compartilhar com a gente?
Tem uma paciente, assim, que eu lembro quase todo dia, que ela era uma bebê que veio pra gente, porque o cordão umbilical acabou rompendo dentro da barriga da mãe, então ela chegou com choque hipovolêmico, quase sem sangue dentro da criança, entrou em falência em todos os órgãos e entrou em cuidados paliativos. Ninguém mais dava nada para aquela criança. Todo mundo achava que ela dava mais um dia, 2 dias, no máximo 3 dias. Isso era uma coisa assim que eu achava bem, bem triste, assim, ver as pessoas dando dia para aquela criança. E no final, assim, ela saiu da UTI sem sequela absolutamente nenhuma, porque o pior, a falência dela era rim. Então ela começou, no final ali, ela estava com 10 quilos. Pensa, um bebê recém-nascido tem 3 quilos e pouquinho, um bebê que nasce no tempo normal. Ela estava com 10 quilos de puro edema, porque o rim, assim, não funcionava. Daí estava fazendo diálise e ninguém mais dava nada para aquela criança. E deu, de uma semana para outra, ela estava como qualquer outra criança normal, saiu da UTI sem uma medicação, como se nada tivesse acontecido. Então, aquilo ali foi uma coisa que me marcou muito, assim. Isso é Deus. Isso é Deus. Eu já vi, tem bastante milagres que acontecem dentro do hospital. Com certeza. Com certeza. Pra você, Angelita? Eu acho que ali dentro do hospital tem uma linha, assim, sabe, entre a religião e a ciência. E elas andam assim, juntinhas, assim, porque um pouquinho que passa, você fala, não, foi os medicamentos. Daí tu fala, não, ali foi Deus, porque não pode, o paciente tinha todas as possibilidades possíveis que tinha de morrer, e ele, assim, ele renasceu, ele ressurgiu das cinzas, a gente fala assim, olha, esse é Fênix, a gente fala, porque eu vou dar um exemplo para vocês, assim, me marcou muito, logo que eu estava me formando no técnico de enfermagem, um familiar meu, um marido da minha irmã, ele era o meu padrinho de casamento, ele foi meu padrinho de casamento, eu sou madrinha do filho dele, né, então a gente tinha um relacionamento bem próximo, e ele faleceu de câncer lá no Dona Helena. E eu lembro, assim, que eu estava bem no final, estava fazendo estágio já na UTI, já estava quase me formando. E eu lembro, assim, que quando eu fui visitar ele, assim, ele estava muito mal, ele ia morrer já. Então, ele estava subindo para a UTI para ser entubado, para parar de sofrer de dor, e ele iria depois morrer a qualquer momento, depois de ter sido entubado. O médico, na verdade, só ia entubar ele para fazer uma medida de conforto, para ele não sofrer mais. E a gente foi lá para se despedir. E eu lembro que quando eu me despedi dele, assim, eu lembro, assim, que ele estava muito choroso, óbvio, né? Ele estava infeliz com aquela, né, situação dele daquele jeito. E eu lembro, assim, que quando eu me despedi dele, assim, eu chorei pra caramba. Meu, eu chorei muito. E eu prometi naquele dia que eu ia tratar todos os meus pacientes como se fossem ele, sabe? E até hoje eu tenho isso, assim, na minha mente, porque às vezes eu vou trabalhar cansada, sabe? Eu não digo pra vocês, assim, ai, meu, hoje eu tô cansada. Ai, mas, meu, aquele meu paciente, ele precisa de um banho. Aí eu lembro desse meu familiar, o Jacob. E aí eu falo, não, se fosse o Jacob, ele ia querer tomar um banho. Ah, então, mesmo cansada, eu vou lá dar um banho, porque eu prometi que eu ia tratar todos eles como se fosse o Jacob, sabe? Eu ia tratar com carinho, como se fosse meu familiar. E eu acho que isso faz valer a pena todo o meu trabalho, porque eu, mesmo cansada, assim, eu vou e atendo eles como se fosse eles, porque mesmo se for o banho da alta divina, que a gente chama lá na UTI, então, assim, eu falo, não, então eu vou dar um banho no senhor, e ó, se o senhor for partir, o senhor vai partir com o corpinho limpo hoje, então. Então eu acho que isso me marcou bastante, foi a morte dele, assim, sabe? Você conseguiu emocionar todo mundo aqui, viu? Legal, é legal compartilhar essas experiências, viu? A gente enxergar o ser humano. Parabéns, Uhum. parabéns mesmo, Obrigada. viu? Maria, é com você. Ai, eu amei a história, meu Deus. Ai, então, fora os conselhos que vocês já deram, assim, você tem mais algum conselho para quem tá pensando em fazer, para quem ainda não escolheu o que quer fazer ou que tá pensando em fazer enfermagem?
Eu acho que tipo, tu tem que gostar daquilo, gostar de trabalhar com pessoas e gostar de cuidar de pessoas, porque é o que tu mais vai fazer em qualquer área da saúde, tu vai estar cuidando de alguém. E é que nem ela falou, tu tem que estar sempre cuidando como se fosse alguém da tua família, porque é a melhor é o melhor jeito de tu fazer o teu melhor, é sempre pensando, é minha mãe, é meu irmão, é alguém próximo de ti, porque daí tu vai estar sempre fazendo o que é melhor para aquele paciente. Eu digo assim, que a enfermagem, ela é, como todo mundo, acho que já ouviu falar, que é a arte de cuidar mesmo. Porque tu não vai ser só enfermeiro, tu não vai ser só técnico de enfermagem, tu vai ser psicólogo, sabe? Tu vai ser mãe, tu vai ser pai, tu vai ser colega, tu vai ser melhor amigo. Talvez tu vai ser a última pessoa que aquela pessoa vai ver na vida dela. Então, assim, vai ser a última pessoa que a pessoa vai segurar na mão antes de falecer, ou vai ser, sei lá, vai ser o último momento de uma pessoa, sabe? Então, assim, pensa bem se tu quer realmente área da saúde. Se tu tem, às vezes, medo ou tem um pouco de receio, às vezes é só um pouco, talvez, de tu ir mais a fundo, sei lá, assistir uns vídeos, ver sangue mesmo, bota lá no YouTube vídeo de cirurgia aberta, bota lá pontos, bota um estômago aberto lá e vai a fundo, porque, assim, não é só bonito dar banho, não, gente. É cocô pra caramba, assim, eu digo pra vocês, a enfermagem é muito cocô. E assim, você não pode ter nojo de trocar uma fralda, não pode ter nojo de trocar um vômito, porque eu já fui vomitado umas 300 vezes, só que naquele momento era que o paciente ele tinha que vomitar, e eu não me importo dele ter vomitado em mim, porque naquele momento que ele foi se levantar da cama, ele se sentiu mal e vomitou, então, não, tudo bem, eu vou lá, eu vou tomar banho, vou trocar de roupa, o senhor não precisa se sentir, né, que o senhor tá constrangido, não tem problema. Ai, não, ai, que nojo, ai, o senhor vomitou em mim, ai, credo. Não, gente, o paciente não escolheu estar ali, eu sempre falo isso. Então, né, a pessoa tem que gostar do que faz. Talvez não precisa só escolher a parte assistencial do hospital. Vai trabalhar numa clínica, pediatria, sei lá, trabalhar com reabilitação, trabalhar em clínica estética, trabalhar em clínica de cirurgia plástica, tem um monte de áreas para você trabalhar. Acho que. Eu queria. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia agradecer muito a participação de vocês. Eu adorei vocês, eu amei a história. E eu queria agradecer mesmo, porque eu acho muito lindo o que vocês fazem. Obrigada. Tu vai Obrigada. escolher a parte da enfermagem, Maria? Né, do que eu quero fazer ainda, então eu tô achando tipo, essas lives muito assim, porque eu tô conhecendo um pouquinho de tudo e daí fica meio assim. Mas eu acho muito lindo a área da saúde e, assim, adoro. Que legal. Bem legal essa iniciativa que vocês estão fazendo, realmente, porque tem muitas pessoas que realmente nessa idade ainda não sabem o que querem, daí por estar passando por várias áreas, às vezes acaba se encontrando. Exatamente, assim. Quem dera se tivesse esse projeto Resgate quando eu tive, né, quando eu tive 18, 17 anos. Por que que não teve esse projeto quando eu tive essa idade? Talvez eu já era uma enfermeira formada fazia muito tempo. Mas que bom Verdade. que eu pude estar aqui e passar um pouco da minha experiência para vocês, assim, sabe? Olha, uma dica que eu dou para vocês de pessoa assim que deixou o trem passar, digamos assim. Estudem, sabe? Mesmo assim, e façam alguma coisa, assim, não deixe o tempo passar. Não deixe passar 1, 2, 3, 5 anos, porque o tempo passa muito rápido. E quando você vê, já tá lá na casa dos 30 já, e daqui a pouco 40. Vocês não estão pensando nisso agora, porque agora vocês têm 18, 20, 25, mas uma hora o reloginho biológico chega, gente, daí você olha para trás e fala assim: meu Deus, o que que eu fiz? Então, assim, eu tenho um exemplo aqui em casa, tenho um irmão de 18 anos que mora comigo, e ele tá meio assim no que fazer, sabe, de faculdade. Eu falo, olha, Paulo, e daí eu dou todo o meu exemplo para ele. Olha quanto tempo eu perdi, agora eu tô aqui com 33 anos fazendo graduação, eu podia estar fazendo com a tua idade, meu filho. Então, assim, é que a gente, quando tá mais velho, tem uma outra mentalidade, né? Então, assim, gente, a dica que eu dou, estudem, não deixe o tempo passar. Escolher uma profissão
ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir falar assim, ai, não, eu vou ser engenheira química. Meu, parabéns. Mas se daqui 3 anos você viu que não era engenharia química, beleza, você já fez, está no mundo da engenharia, passa para mecânica, passa para elétrica. Não, não é ramo da engenharia que eu quero fazer estética. Agora é o tempo de mudar. Depois é mais difícil quando você está mais velho entrar no mercado de trabalho, conseguir criar uma carreira, conseguir se estabilizar. E o tempo vai passando, você vai conhecendo uma pessoa, chega a hora de casar, chega a hora de ter filhos e outras prioridades vão entrando na sua vida. Então, assim, agora é a hora de vocês estudarem. E uma coisa que meu pai sempre falou para mim e eu achei muito importante é que conhecimento nunca é perdido. Então, estudem, que se lá na frente quiser mudar, muda, mas comecem fazendo alguma coisa. Uhum. E hoje em dia não dá para parar nunca, né, de estudar, porque tu tá sempre fazendo um curso profissionalizante, sempre fazendo alguma coisa. Sim. A evolução tecnológica não permite mais com que a gente pare, né? Sim. Exatamente. Todo dia tem coisa nova surgindo, né? Em todas as áreas, né? Exatamente. Agora mais que a gente está vendo, né? Vários vírus, vários medicamentos, várias tendências, vários tratamentos, várias possibilidades de tratamento e de cura. Então, assim, a gente está vendo. E aí, assim, vocês podem ver agora, né? Vocês que são nessa idade de adolescente. Eu falei com o Rodrigo essa semana e falei, meu Deus, como tá tudo tão tecnológico, né? E essa parte da pandemia veio assim, meio que deu um up nisso, porque hoje a gente consegue fazer muito mais compra pela internet, fazer por aplicativo, pede pelo celular, tu pode pedir uma roupinha, a mulher lá da lojinha vem aqui e entrega a roupa para mim. Então, assim, tomara que isso venha assim para mudar as coisas para melhor. E vocês agora estão no boom assim do negócio, assim, aproveitem essa parte, porque na época que eu tinha 18 anos, gente, meu Deus, eu tive meu celular com 18 anos, então assim, era outro mundo, outra era. Então, né, vocês vão vendo assim que agora é a oportunidade de vocês, e é assim, vai passar assim a oportunidade de vocês. Verdade, viu? A gente fica muito grato pelo tempo e por toda esse carinho que a gente viu que vocês sentem pela profissão e puderam compartilhar isso. Foi uma experiência muito gratificante, viu? Muito obrigado. Parabéns Obrigada. pela profissão de vocês. Obrigada. Olha, eu também queria agradecer também as duas, né, a Angelita e a Franciele, agradecer pelo tempo disponibilizado. Não é todo mundo que tira esse tempo, né, para auxiliar até no canal, ajudar outras pessoas, né, isso é muito gratificante. Eu acho que isso vai ser bem marcante para outras pessoas também. Tá bom? Obrigado a vocês. Tá todo mundo agradecendo, eu vou agradecer também. Obrigada mesmo. É uma profissão muito linda e vendo assim totalmente uma coisa nova, porque a gente não tem noção. A gente tem a noção do que a gente vê nas coisas, mas nunca conversando com a pessoa e sabendo de fato. E vocês conseguem muito passar essa emoção pra gente. Então, de verdade, muito obrigada e parabéns pela profissão. Obrigada. Obrigada. Maria, Então, acho que é isso, né, gente? Eu queria agradecer de novo, porque eu adorei. Eu achei muito rico essa experiência. E muito obrigada. De nada.